Lembro que eu olhei e falei, meu Deus, olha, foi devastadora aquela coisa do Pasquim, entende? Então, eu acredito que nós caminhamos para depois disso, mas nós tivemos esse pequeno setback, esse retrocesso, né? É um momento da nossa história, que foi recuperado. Acho que o TV Mulher também foi um marco muito importante para nós mulheres, né? A gente quebrou muito tabu, foi muita luta ali. E hoje nós estamos com esses desafios. Se vocês me perguntarem por que é um marco tão importante quanto o voto, porque abriu o caminho, né? Você dizer que mulher pode, mas a gente não chegar nunca é uma coisa. Uma mulher pode estar lá é outra. Mas nós temos que ver a realidade. Nós ganhamos, como você disse muito bem, Gilvânia, 30% a menos para exercer, muitas vezes, a mesmíssima função, às vezes até com mais qualificação, né? E estavam questionando como é que nós vamos mexer nisso, né? Aí também não é lei que vai, porque a lei já tem, né? A lei já tem. Aí, à medida que a gente for ocupando e formos brigando e mostrando as competências, e o mundo vai se transformando. Eu acredito que daqui 40, 50 anos nós vamos olhar para hoje e nós vamos dar risada. Quer dizer, não vamos, eu nem vou estar mais, mas acho que a maioria aqui vai olhar e vai dizer, olha, como era engraçado, né? Como sofreram as nossas avós, né? Que o mundo é muito diferente. E caminhamos bem nessa direção. E tudo indica que a sensibilidade da presidenta é uma pessoa que percebe esses caminhos que têm que ser trilhados, né? E que vai se esforçar. Os programas sociais, tipo Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, eles são vitais no sentido de permitir que a pessoa pense além da sobrevivência. Porque se você não tem onde morar e se você não tem o que comer, você não pensa em mais nada, você só pensa em arrumar comida todo dia. Aí não dá. Isso é um salto. Daí para frente, as portas começam a se abrir. E acredito que as meninas já começam a ter, as jovens, e morro de vontade, daqui um ano ou dois, a gente começar a ter as primeiras pesquisas já do impacto que é ter uma mulher presidenta do Brasil. Nós temos mulheres já em vários lugares do mundo, aqui no nosso próprio Chile, na própria Argentina. Agora, quando um país da dimensão do Brasil tem uma mulher presidenta, eu acho que é muito também forte, em termos emblemáticos. Eu acredito, então, que a possibilidade da gente estar num momento histórico de grandes transformações e que nós não podemos desperdiçar é muito grande. É isso. Muito bem, então agora nós vamos às questões. A gente tem aqui vamos fazer um bloco, né? As 3 questões, uma da internet. Você me dá uma caneta? Não, obrigada. Uma da internet, 2 do plenário e uma pessoa vem aqui fazer, uma mulher, né? Vem fazer sua questão. Bom, então uma do plenário é a seguinte, da Jaqueline, ela diz o seguinte: notável e gratificante para a militância LGBT sua atuação para o desarquivamento do projeto de lei que criminaliza, né, a homofobia. E ela diz o seguinte, e ela está preocupada com a aprovação desse projeto, né, se isso, desarquivá-lo, né, foi relativamente fácil, né, ou pelo menos foi rápido. Mas como é que você avalia esse trâmite, essa aprovação? Se será fácil ou, recentemente, nós já vivemos na eleição, por exemplo, debates não tão fáceis em relação a esse tema, ou a gente vê na vida, né, na prática, no dia a dia, pessoas sofrendo, apanhando, sofrendo violência na rua por conta da homofobia, né? Tem uma pergunta aqui que é como a vice-presidenta do Senado, ou seja, a senhora, né, pode ajudar a vencer esses desafios, né? Por exemplo, o fim da violência contra a mulher, a maior participação das mulheres no poder, e aí você estava falando da reforma política, né? A gente viu que algumas medidas foram aprovadas. Por exemplo, eu vi que recentemente foi aprovada uma cota, acho que é 5% de participação de mulheres nos programas dos partidos, na televisão. Porque as mulheres também precisam aparecer, né? Eu acho que tem uma questão assim, a gente vê, eu vi muito isso no movimento sindical.
Então as meninas falavam, mas os homens já falaram tudo, vou me repetir. Aí o que eu vou falar? E a gente via os homens... Isso. Deixa eu te falar uma coisa que eu sempre achei interessante e que eu vejo uma diferença grande entre ser homem e mulher. No partido, né? Eu vi isso no meu partido. Que os homens levantam e falam a mesma coisa. Aí vai o outro, levanta e fala a mesma coisa. Aí vai outro, levanta e fala a mesma coisa. E eu ficava meio assim... Bom, eu penso mais ou menos o que eles falaram, mas para que eu vou ocupar o espaço? É uma coisa feminina, é a cabeça de mulher, de agilização, de não empatar, e o homem marca território, né? Eu penso a mesma coisa, mas eu penso, viu? Mas eu falo com palavras um pouquinho diferentes. É bem engraçado. Mas a gente falava assim aqui, é uma questão de formação, você precisa aprender a falar em público. Aliás, nosso trabalho é conversar com as trabalhadoras e os trabalhadores, portanto, você precisa praticar também, porque eu estou cheia de ouvir os homens falando a mesma coisa. Então, vamos nós também ajudar a falar as mesmas coisas, porque aí a gente vai treinando, praticando, aperfeiçoando. E a gente foi, de alguma maneira, fazendo essa escola, né? Aprendendo a falar, né? Para treinar esse falar em público, né? Porque eu acho que a mulher está acostumada a falar em casa, aquele espaço privado, né? Então, acho que não é só isso, Joana. Não é. Não, isso é verdade também, a vergonha e tal. Não, mas tem esse senso aí, eu acho que tem a ideia de análise crítica. Por exemplo, a gente tem que olhar o feijão, atender o telefone, ver a criança, falar com a vizinha, ligar para o marido, passar a roupa. É muita coisa, então você aprende a priorizar e fazer a fila andar dos problemas que você tem que enfrentar. E a reunião ali, você está no relógio, vai ter que ver, tem coisa para fazer, porque a gente não tem uma função só, como eles, tem 2 ou 3. Então, eu acho que é isso. Então, você fala, para que eu vou ficar aqui falando as mesmas coisas? Todo mundo concordou, deixa passar. Agora, é errado, porque se você está no mundo masculino, é assim que funciona. Eu também detesto ficar repetindo o que todo mundo falou. Mas eu percebi que eu não faço também, porque eu não gosto. Mas não dá para não fazer, porque... Você tem que colocar que você pensa igualzinho a todo mundo. Ali está todo mundo marcando esse espaço, dizendo que pensa igual. Então, você vai e faz também, mas é isso. Busca um aspecto, né, diferente. De repente, a gente até acha algum aspecto diferente, mas a nossa cabeça funciona diferente, é verdade. Isso é um treinamento, né? Precisa se exercitar. E tem um aqui que chegou de uma internauta, a Sandra Oliveira. Ela disse: Marta, sempre achei que você seria a primeira presidenta mulher do Brasil. Infelizmente, não foi dessa vez. Quem sabe, nas próximas eleições, continuemos com as mulheres no poder e você estará lá. Minha questão é sobre a saúde da mulher, especificamente o câncer de colo de útero. Não seria mais barato para o governo federal autorizar a aplicação gratuita da vacina contra o HPV nos postos de saúde, via SUS, uma vez que, depois do câncer instalado no corpo da mulher, o tratamento é doloroso, demorado e caríssimo, e muitas vezes resulta na morte da paciente. Você poderia levar essa ideia para debater rapidamente no Senado? Um grande abraço e felicidades pelo seu aniversário. Obrigada. E agora é a Sandra Oliveira. Agora, para finalizar esse bloco, eu queria chamar aqui a companheira Neiva, para exercitando essa questão do falar em público, né? As mulheres. Mas certamente ela não vai repetir, por isso que ela está vindo. Mas se repetir, a gente vai fazer de conta que você falou alguma coisa diferente. Eu ou duvido, buscou o aspecto você não novo. vai, você vai ver. Obrigada, boa noite a todos e todas, né? Parabenizar o sindicato por essa iniciativa, agradecer a Marta por estar conosco novamente. Eu ia me repetir porque eu li uma entrevista no site, na Rede Brasil Atual, onde você estava falando dos instrumentos que a gente tinha que usar na reforma política para garantir a maior participação de mulheres. E aí você já falou que isso está em construção, que além do financiamento e de garantir as cotas, a gente ainda não tem os mecanismos, ainda não tem tudo certinho. Então, eu já quero, como para nós mulheres sempre tudo é mais difícil e a gente está brigando para garantir as cotas e para garantir o financiamento igual, eu já queria deixar como reflexão que a gente brigasse para que fosse mais do que igual. Né? Porque, primeiro, a gente precisa de ter formação e capacitação política e os partidos tinham que fazer isso por nós. Né? Tinha que ter um incentivo ou uma reivindicação maior de financiamento para que as mulheres pudessem se capacitar, já que elas têm a tripla jornada a partir do momento que elas querem ir para a política. E também para ter incentivo para que elas participassem do partido e para que, quando a gente fosse lá, chegasse lá, nós que vamos ocupar esse espaço de poder lá na frente do Legislativo, a gente tivesse, sim, garantido que
tivesse um financiamento maior para levar nossos filhos, né, porque a gente não precisa só ser solteira e outras coisas para mulher de político, né, para a gente poder garantir que a gente vai atuar. Nós somos só 10% hoje, mas com as perspectivas que estão colocadas, parece que nós vamos ser muito mais. Então, seria uma ousadia dizer, a gente não quer só igual, a gente quer um pouco mais, porque a gente precisa de mais para se formar, para militar e para depois que chegar lá poder manter a nossa militância e contribuir para que a desigualdade e a igualdade sejam de fato. Obrigada. Assunto novo, viu? Bom, então vamos lá. Primeiro, bom, tem um monte já. A Jaqueline, que fala do projeto de lei 122. Olha, eu acredito que as 27 assinaturas que foram colhidas bastante rapidamente, não quer dizer que vão ser essas 27 pessoas até vão votar. Desarquivar é uma coisa, votar é outra. Então, vamos separar. Ao mesmo tempo, eu sinto que tem um caldo bom a favor. Por quê? Primeiro, esse projeto ficou lá 5 anos no Senado. Foi amplamente discutido, teve muita audiência, as pessoas conhecem. E eu acredito que o mundo, nesses 5 anos, também mudou. As coisas também, muita coisa retrocedeu, haja vista a última campanha. Mas tem um caldo hoje de que as pessoas não podem ser atacadas, discriminadas. É um caldo de direitos humanos no país forte. E esse caldo também vai para os homossexuais. Os senadores, muitos, têm uma percepção que não é essa, que são contra, vão votar contra. E aí eu acredito que não tem muita diálogo para mudar voto. Não, é uma questão, às vezes, de posição, de eleição, que esses votos, acho que são votos que é difícil contar. Não deveríamos. Mas tem os senadores que são a favor, e que não têm nenhum receio de dizer que são a favor, e entendem muito bem o que é um projeto de combate à homofobia, e tem os que acham que tudo bem, mas têm medo do eleitor. Esses é que nós temos que conquistar e mostrar que o Brasil está preparado para votar um projeto que não tem nada de estranho, que assinte contra religião ou pessoas, ao contrário, né? É um projeto que eu tenho até um amigo meu que não estava entendendo muito. Ele falou, mas que história é essa agora que você vai combater a homofobia? Mas que é isso, né? Já está na lei. Eu falei, você viu um espancamento que apareceu na Paulista, na televisão? Ele falou, vi. Eu falei, é aquilo. Ele falou, ah. Eu falei, você acha que aquilo é parecido com briga de bar? Ele falou, não. Eu falei, é isso, é o ódio. Isso nós não podemos ter no Brasil, né? Desde que o projeto, que eu me tornei a relatora do projeto, eu estou recebendo muitos e-mails de casos de espancamento, de xingamento, de boate, em rua, em pessoas que não saem de casa de medo. Olha que eu trabalho nisso há tanto tempo, eu não tinha ideia da quantidade, número, e do nível de agressão. Juvândia, olha, tem vezes que eu leio e-mail e choro do que eu estou lendo. É uma coisa assintosa. E eu estou pensando em colocar essas denúncias no plenário, no Senado, né? Por quê? Porque as pessoas não têm a mais leve ideia do que se passa. Não têm a mais leve ideia do que passa 10% da população brasileira, né? E, se vai ser aprovado ou não, eu acho que vai depender de duas coisas. Um apoio grande de mídia e um apoio da sociedade civil. Por quê? Porque vai ser aprovado dependendo desses senadores que são a favor, ou que não têm nada contra, ou que concordam, mas não fazem disso uma bandeira, mas que têm medo do eleitor. Quer dizer, se tiver uma força que mostre, olha, esse é o caminho do Brasil, esse é o caminho do Brasil dos direitos humanos, esse é o caminho da diversidade, esse é o caminho do respeito. Ninguém está querendo proibir nada. Então, tem um que fala, não, mas então, se não fizer o casamento, vai ser enquadrado na lei que combate a homofobia. O que é isso? Cada religião tem o seu preceito. Ninguém vai obrigar ninguém a fazer casamento de ninguém. E ninguém vai ser condenado ou julgado, ou nem levado a juízo por causa disso. E as igrejas que tiverem, os templos, igrejas, religiões, que dentro do seu recinto tiverem pregações,
isso é questão de fé, de posição, também estão protegidas dessa lei, né? O que nós estamos fazendo a lei é para quem discrimina no bar, para quem aceita um casal heterossexual e não aceita um casal homossexual, para quem não dá o emprego, para quem foi hoje, eu tive a visita de um grupo GLBT de tarde, e eles contaram um caso de 2 anos atrás, mas é chocante o caso, eu vou contar para vocês. É um caso de uma senhora que ela é mãe de um homossexual e ela fez um grupo de pais de homossexuais para ajudar a trocar ideias, opiniões com a questão. E eles tinha uma convenção, e ela pôs uma camiseta, uma senhora idosa, ela foi numa... Eu não vou nem falar o nome da lanchonete, porque é uma lanchonete conhecida, mas não tem nada a ver com a lanchonete. Ela foi comer um hambúrguer. E chegou lá, ela estava com uma camiseta escrito convenção do grupo, da primeira convenção GLBT. E ela foi pedir um sundae, não era hambúrguer. E a moça que atendeu falou, não tem sundae, acabou. Aí ela sentou na mesa e um rapaz, eu estou contando os detalhes que o rapaz me contou. Um rapaz de barba levantou, tal, deu uma disfarçada, foi lá e pediu um sundae. E saiu com o sundae. Quer dizer, a atendente discriminou. Isso não pode ter. Isso tem que ter lei. Não pode fazer isso. Então, tem coisas até como essas, que não bateu na mulher, não fez nada, tal, mas seríssimo uma coisa dessa acontecer no nosso país, né? E, assim como crimes de racismo. Então, e essa é uma lei que foi ampliada já com a Fátima Cleide, com a senadora. Quem propôs a lei foi a deputada federal Yara Bernardes, que agora não está no exercício, foi para o Senado com a senadora Fátima Cleide, que pelejou 5 anos, e agora eu peguei. Então, tem 2 heroínas, né, que pegaram a coisa com mais casca para descascar naquele congresso. E eu acredito que nós temos chance, sim, se conseguirmos que as pessoas se sensibilizem com o que está acontecendo. O clima hoje no Brasil é um clima de direitos humanos, e que a Dilma deu muito bem a direção de direitos humanos também. E eu penso que a lei foi ampliada no final pela senadora Fátima Cleide, lá na Comissão de Assuntos Sociais, onde ele amplia para idosos e portadores de deficiência também. Então, não vai ser só, ficou como lei contra a homofobia, mas ela está ampliando, né? São penas que variam também, não são penas, eu acho que não tem a dimensão do racismo, mas são penas que permitem a uma pessoa que for execrada, discriminada, maltratada, e numa delegacia tem uma lei. Hoje ela não tem. Olha, fui xingado na rua, fui discriminado. O delegado pode falar, tá bom, foi xingado? Tá bom, não é crime. Né? O que é diferente se uma pessoa negra vai numa delegacia e diz que foi discriminada. Hoje ninguém mais brinca com isso, que pode ser uma coisa que a pena é muito séria, né? Bom, essa, Jaqueline, é a resposta à tua pergunta. Eu acho que a gente está com boa chance, viu? A outra foi uma pergunta, como vice-presidenta, como posso ajudar em relação à violência contra a mulher, né? Aí, já junto com a pergunta da companheira, foi a última a perguntar, como é o nome da companheira? Neiva, que fala da reforma política, tudo, né? Na questão da violência, eu acho que praticamente eu respondi quando eu falei, nós temos que ter, a mulher tem que ter maior empoderamento, que sem ajuda financeira ela não consegue, ao mesmo tempo ter um papel fundamental de Estado, que eu possa aí ter um papel como senadora, que é a criação das casas-abrigos, né? Porque essa foi uma aprendizagem que eu fiz há muito tempo no TV Mulher. Olha, TV Mulher faz agora 30 anos. E eu lembro que eu recebi uma carta de uma mulher, que acho que era do Nordeste, do interior, e ela dizia que o marido tinha cortado a orelha dela. E eu falava, bom, dê a queixa, mas em frente, faça... Eu dava alguma sugestão. Eu nem lembro qual era a minha sugestão, mas eu lembro que era equivocada, porque ela respondeu dizendo, tá bom, eu faço isso, ele me corta a outra. Aí, quer dizer, você vê, faz 30 anos, não é que melhorou tanto, né? Se a mulher não tem uma casa-abrigo para ela ir, ela vai dar era queixa.
ela vai dar a queixa e ela volta em casa e o cara corta a outra mesmo, gente. Então, ela tem que ter um lugar onde ela possa ir, onde ela possa levar os filhos e onde ela possa ser qualificada profissionalmente para poder dar um salto e começar uma vida nova. Então, isso são ações que uma senadora pode fazer, em termos de propostas, né? A outra questão agora com a Neiva, né? Da Neiva é mais ampla, eu vou voltar ao seu. Tem a da Sandra, que falou do HPV. Eu não tinha pensado nisso, Sandra. O que eu vou fazer, talvez você tenha razão, mas eu não sei, né? Que da vacina poder estar disponível. Eu não sei nem se você tem razão e não está disponível, e se ela não está disponível, por que ela não está disponível, mas tudo que a gente puder disponibilizar é muito importante. E eu lembro quando eu fui prefeita, e uma das coisas mais chocantes foi quando eu entrei na prefeitura, e São Paulo tinha 4 mamógrafos. Você acredita? Para todas as mulheres da cidade. E eu falava, mas como faz 4 mamógrafos, né? E a cidade estava numa tal situação que não tinha como comprar mais mamógrafo também. E a gente teve uma corrida que foi patrocinada pela Avon. Era Avon. E eu lembro que me senti muito mendiga, mas, ao mesmo tempo, tive a cara de pau. Veio o representante da Avon da América Latina, e aí eu perguntei se ele podia doar um mamógrafo, logo que a Avon era tão próxima da mulher, um mamógrafo para cada jornal em São Paulo, 5 mamógrafos. Nós saímos com 5 a mais. Depois a gente foi comprando os mamógrafos. Mas todos os instrumentos que nós pudermos obter para evitar doenças, é evidente, né, que são importantes. Mas eu vou ver por que isso não tá acontecendo. E agora a pergunta da reforma política. Eu até devia concordar com você que a gente devia ter várias coisas a mais, mas eu não sei se eu concordo. Eu acho que tem uma coisa que é vital, se a gente conseguir, mas essa é a mais difícil de todas. Se for aprovada a lista partidária, o que eu acho também difícil de ser aprovado, né? Porque tem essa história dessa água que vai ser esse distritão, não sei se vocês estão acompanhando, essa proposta de distritão, que eu acho um absurdo, que ganha o mais votado. Então, você já viu quem vai ganhar são os mais ricos e os que fizerem mais campanha com mais poder do partido. Isso é um desastre, descaracteriza tudo e você não vota no programa, você vota na pessoa. Então, vai ter... Aí fala, não, mas é para não deixar aquele voto como Tiririca, que elege mais 4 ou 5, ou que... Não, vai votar, vai continuar, vai votar mesmo, e vão pôr mais gente ainda da mídia para ser votado, porque vai ser um voto que o partido vai ter a mais. Isso eu acho um desastre absoluto. O voto que for só distrital é um voto que vai colocar o parlamentar como um voto muito restrito. Para isso, nós já temos também os votos de vereadores que trabalham regionalmente. Vou acabar com o voto de opinião. Então, eu acredito que o voto de lista é um voto que a maioria dos países também avançados hoje adota, né? E que seria interessante nós podermos pensar isso. Aí chegamos na grande questão. Um sim ou não, um sim ou não, um sim ou não, um sim ou não. Você acha que tem algum partido que vai achar bom isso? Mas é isso que nós vamos brigar, porque é isso que é o certo, né? Que a gente tem um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Nós nem queremos ser a primeira mulher, depois o homem. Pode ser um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Né? No Chile é assim. Na Argentina, eu não estou lembrada exatamente como é, mas eu lembro que tem uma forma de ser, que é lista, e que elas têm, acho que chega a 38% de mulheres parlamentares. Nós estamos aí com a lei das cotas faz 10 anos e não chegamos a 10%. A gente percebeu que a nossa lei das cotas foi aguada, porque os partidos não põem as mulheres, ou se põem não dão nenhum recurso, e tá bom, e não tem punição nenhuma, e fica por isso mesmo. Então, a lista é o instrumento para a mulher poder ter poder. Se tivermos a lista, é isso, né? É o instrumento principal. Agora, mais recurso, se não tiver lista, mais tempo de campanha, mais possibilidade de aparecer. Isso a gente briga a tempo, né? Mas a gente sabe que o poder dentro dos partidos não é o poder feminino, né? É muito difícil isso. E muitas vezes as próprias mulheres acabam sendo coniventes com o machismo também,
porque elas dependem, muitas vezes, da estrutura partidária para manterem os seus pequenos postos. Então, aí nós temos toda uma complicação. E para aprovar a lista com um sim e um não, com 12 mulheres no Senado, eu não estou lembrada exatamente quantas são, mas são menos de 10% em 503 deputados, 45. Você vai ver, 45. Nós vamos ter que ter muita força para conseguir, né? Não é impossível, não, porque nós temos uma presidenta. Não é impossível, porque se a nossa presidenta resolver bancar isso, a gente tem muita chance. Não sei o que ela pensa de lista, porque eu nunca perguntei. Eu acho que ela nunca se pronunciou também. Mas vai ser uma briga grande. E eu vejo todo mundo falando da reforma partidária, é lista, é distrital, é não sei o que misto, é distritão. Ninguém fala da lista com alternância. É tabu. O ano passado, quando eu comecei a ouvir falar dessa reforma política, né, eleitoral, eu fiquei pensando, está muito estranho esse debate. Aí eu logo pensei, eu tenho que ser eleita, porque se eu estiver lá, pelo menos falar muito eu vou, e brigar muito para que isso aconteça, eu vou. Mas esse tema nem chegou perto ainda do tema da discussão, né? Bom, acho que mais ou menos eu respondi as 4. Sim. Nós vamos para mais um bloco. Eu queria registrar que o debate aqui está sendo transmitido pela Rede Brasil Atual. E a Rede Brasil Atual também tem a Revista do Brasil e tem a Rádio Brasil Atual, que é um jeito dos trabalhadores falarem, é um instrumento para que os trabalhadores possam falar o que pensam da sociedade, né, do mundo do trabalho, enfim, de tudo. Eu queria registrar a presença aqui do Wagner Freitas, que é secretário de Finanças da CUT Nacional, do Rogério Giannini, que é secretário de Relações do Trabalho da CUT São Paulo e presidente do Sindicato dos Psicólogos. Do Daniel Reis, que é secretário de Comunicação da CUT São Paulo, Deise Recuaro, que é secretária de Políticas Sociais da nossa confederação, a CONTRAF. Estou vendo ali também o Paulo Salvador, que é o presidente da Associação dos Funcionários do Santander e também da Rede Brasil Atual. Tem uma pergunta aqui, que é do Vinícius, que ele diz o seguinte: como você analisa o impacto nas lutas feministas da proibição do uso de véu em sociedades como a francesa? Berço de Simone de Beauvoir. O Edivaldo fez uma pergunta, mas eu acho que enquanto a sua pergunta chegava aqui à mesa, ela estava respondendo a sua pergunta. Então, já nem vou falar, que é sobre a Lei Maria da Penha, os instrumentos que fazer, né, para garantir que a mulher denuncie. E tem uma outra questão, você falou que nessa questão das diferenças salariais, eu acredito, e a gente discute aqui no sindicato, políticas afirmativas, que eu acho que o governo pode implantar, por exemplo, nas diferenças salariais, né? A gente vê que tem uma média aí de 30% das mulheres ganhando 30% a menos que os homens. Quando a gente vai olhar mulheres com nível superior completo, essa diferença aumenta para 41%. Quer dizer, ainda maior, porque nos cargos de poder, nos cargos de direção, de maiores salários, você encontra poucas mulheres, né? Aqui, por exemplo, nos bancos, quando a gente olha a pirâmide de cargos e salários, essa realidade é bem clara, né? Tem poucas mulheres e a gente tem cobrado isso, colocado na pauta de reivindicação da nossa categoria, cobrado que os bancos políticas afirmativas para acabar com essa diferença salarial. O que vocês têm sugerido para os bancos? Então, tem um grupo de trabalho, na verdade, nós temos mais pautado o debate primeiro, para as pessoas não acharem natural e para elas enxergarem essa realidade. E segundo, cobrado que eles façam a promoção de mulheres mesmo. Nós temos um acordo com o Banco do Brasil, porque no Banco do Brasil, inclusive nos bancos públicos, na Caixa também, você tinha o chamado, na verdade, é o chamado teto de cristal, né? Não é claro, ninguém vê, não está escrito, mas quando você vai olhar lá a pirâmide de cargos e salários, as mulheres chegam a um determinado função, que tem um salário também limitado. Então, no Banco do Brasil tem no acordo essa previsão de que eles tomem medidas para que as mulheres às vezes, agora tem uma coisa que ocorre muito, eu acho. Exerce um cargo, mas tem outro nome para ganhar menos. Mas também, isso é muito comum, né? Ela faz a mesma coisa que faz aquele cargo, só que ela não é promovida para aquele cargo. Então, fica como se fosse certo. Mas ela, no exercício, ela faz o que o cargo de remuneração mais alta faz. Mas também tem o cargo, por exemplo, gerentes regionais. Aqui no nosso caso, gerentes regionais, se encontra majoritariamente masculino.
superintendentes, você vai encontrar muito mais homens. Diretores mesmo de banco, você vai encontrar homens. São cargos de maiores salários. Mesmo no banco, nas gerências, hoje você tem muito mais mulheres que ocuparam gerentes de banco, são gerentes de banco. Mas quando você chegava na gerência pessoa jurídica, que é uma gerência que tem uma remuneração melhor, ele era